Fala pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Cara, eu recebo muitos pedidos de gente querendo saber como eu gravo apenas usando voz e violão aqui no estúdio, né? Usando um microfone só. E o propósito desse vídeo hoje é mostrar para vocês um dos meus processos, né? Eu tenho várias possibilidades aqui, mas os meus processos mais rápidos, assim, o meu processo mais rápido e o que eu gosto muito é esse. Um microfone só, numa posição estratégica aqui, né? Comigo e o violão. Lembrando que isso pode variar de músico para músico, né? Se a pessoa toca mais forte, se a pessoa toca mais fraco, né? Aqui vocês estão ouvindo a minha voz direto do Ribbon, ó. Esse é um Audibox M4 versão redondinha, né? E eu tô captando com a parte traseira dele, que tem um pouquinho mais de brilho, que para voz e violão, para mim, na minha opinião, fica mais interessante, no meu caso. Então, eu gosto de sempre me posicionar, né? E é muito importante a gente ter essa noção da mixagem na hora que a gente está tocando e cantando, né? Então, assim, como eu tenho um microfone só, ele precisa entender e ouvir que a minha voz ela tem que ficar em primeiro plano, né? Então eu vou tocar para vocês aqui um trechinho de uma música minha e aí depois eu vou para dó para mostrar para vocês como eu finalizo essa canção, essa gravação nesse estilo para fazer ele soar cheio, estéreo, né? Porque aqui nós estamos captando com um microfone só. Então vamos lá. Mesmo sem te ver, acho que eu vou bem. Distraio os meus dias no sorriso de outro alguém. Mesmo sem querer, tem que ser assim. O tempo é como o vento, te distanciou. Legal. É isso. Então agora a gente vai para dó para eu mostrar para vocês como eu faço a finalização para esse tipo de gravação no caso dessa música em específico, né? Cada caso vai ser um caso. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, então estamos aqui com a dó aberta, né? Eu uso o Cubase 10.5 Pro. Vamos lá, eu vou fazer esse processamento de hoje em box, tá? Com os plugins da Universal Audio, que são processados naquela caixinha ali, tá? Eles estão fora do meu computador, então a minha máquina trabalha livre, aquele DSP ali fica dedicado só para carregar e processar os plugins da UAD. Então vamos lá, aqui a gente tem o pedaço da música, né? Aqui é a minha narração de antes. Então assim, como... E aí... é a música aqui. Mesmo sem te ver, acho que eu vou bem. Legal. O microfone de fita, né? Ele tem por sua característica natural um som mais fechadinho, né? Um som mais aveludado, principalmente ali 6K para cima ali, ele vai caindo. Então, eu gostaria de recuperar isso, né? Usando equalizadores, enfim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um grupo, que eu vou chamar de grupo de master, tá? Em estéreo, tá? E aí eu vou mandar esse meu áudio para lá, para o grupo. Então, a minha música vai estar tocando aqui. Te ver, acho que eu vou... Beleza. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo esse processamento em box, é colocar um simulador de fita, né? Que vai simular como se eu estivesse gravando ali
na fita de rolo. Eu vou usar o AD Ampex ATR-102 aqui, que é um plugin muito bom. Então, ele tem duas seções aqui que eu gosto muito para esse tipo de som, que é essa parte aqui do Record, aqui, que ele simula o ganho de entrada da máquina de fita, e ele tem essa seção de equalizadores aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho as altas para o som de fita, né? Para o som do microfone de fita ficar um pouquinho mais natural. Ó, a parte da voz aqui. Mesmo sem te ver, acho que eu vou bem. Só um pouquinho. Distraio os meus dias no sorriso de outro alguém. Só um pouquinho. A segunda coisa que eu gosto de fazer, geralmente nessas músicas, é cortar um pouco de graves, né? Porque como eu estou captando tudo com um microfone só, ele vai pegar um pouquinho de sobra ali, de 70, 50 Hz ali, uma região que o violão não tem muita necessidade, né? Então, eu gosto de usar esse Manley aqui, o Manley Passive, porque ele já tem esse recurso de corte aqui, ó, de 39, às vezes eu vou no 68 aqui também, ó. Olha só que interessante. Mesmo sem te ver, acho que eu vou bem. Distraio os meus dias no sorriso de outro alguém. Legal, né? E aí a gente vai colocar agora o que eu acho que é o mais interessante, que dá essa sensação estéreo, grande, que é o reverb, né? E é importante você colocar um reverb estéreo, porque ele vai abrir a música, né? Se ele for mono, ele vai ficar só no centro. Então, eu tenho também da Universal Audio que chama Capitol Chambers, que é a captação dos ambientes do estúdio Capitol. E o som é muito legal. Olha só. Aqui só o reverb, né? Mesmo sem te ver. Olha só que legal. Acho que eu vou bem. Distraio os meus dias. Muito interessante. Acho que eu vou bem. Sem. Distraio os meus dias no sorriso de outro alguém. Só um pouquinho. Mesmo sem querer, tem que ser assim. Vou tirar um pouquinho de grave aqui, do reverb. Tirar um pouquinho de médio. Legal. E aí, olha só como já tá soando muito legal, né? Mesmo sem te ver. E eu geralmente finalizo com o limiter, né? Pode ser qualquer limiter, mas aqui eu tenho o limiter também da UAD, que se chama Precision Limiter. Acho que eu vou bem. Distraio os meus dias no sorriso de outro alguém. Mesmo sem querer. E aí tem um plugin da Waves que eu uso só para medir, né, a quantidade de que a gente chama de loops, né, hoje. Tem que ser assim. O tempo é como o vento, te distanciou. Legal, né? Então, basicamente, é isso que eu faço em todas as músicas que eu processo aqui dentro, em se tratando de voz e violão gravada em um microfone só, né? Eu venho com o simulador de fita,
Jogo um pouquinho de saturação aqui, como se eu estivesse colocando mais ganho de entrada. Subo um pouquinho as frequências altas aqui. E é isso. Depois eu venho aqui no Manley, mas você pode usar qualquer EQ. Só para fazer o corte aqui, de 40, 50 para baixo. E aí eu jogo o reverb estéreo, né? Que ele vai dar essa sensação de espaço maior, mantendo a música no centro, mas os sides vão ter aquele som do reverb ecoando, né? E eu finalizo com o limiter, só para subir mesmo o volume. Então a gente sai de uma música assim, para assim. Mesmo sem te ver, acho que eu vou bem. Basicamente é isso, beleza? Espero que eu tenha ajudado essas questões aí e que tenha te dado uma luz aí para você fazer a sua gravação voz e violão soar mais profissional. Valeu!